Opa, e aí? Vocês estão bem? Me chamo Bruno e hoje falarei sobre a sociedade na Roma Antiga, beleza? Vamos nessa. Certo, a sociedade na Roma Antiga, ela é muito complexa e ramificada e obedece diferentes estratos sociais, ok? O conceito de classe, ele não é muito bem aplicado aqui, porque na verdade cada estrato desse obedece uma condição jurídica, uma condição que está prevista nas próprias leis romanas. E é muito importante que você perceba que a lei em Roma, principalmente no período republicano, é muito importante para o cidadão. Perceba que os patrícios são a grande elite política e econômica desse tipo de sociedade. São eles que ocupam o Senado e a Cúria. São eles que vão ter a maior representação administrativa no período republicano, tá certo? Você nota que há uma grande rivalidade entre essa elite econômica e os militares durante o período imperial. Logo abaixo você tem os plebeus. Pô, Bruno, que loucura! Como assim os plebeus estão logo abaixo dos patrícios? Eu imaginava que o plebeu estaria lá embaixo. Galera, o plebeu era um homem livre, porém não tem características de possibilidades para participar de uma política romana, ok? Ele é livre, mas não pode ocupar esse órgão de representação, como o caso de um senado ou da cúria, correto? Mas ele tem um certo prestígio nessa sociedade porque ele tem liberdade, seja de comércio ou atuação nos espaços urbanos da Roma. E ele também se exibia por esses privilégios nesse sentido. E logo abaixo dos plebeus temos os clientes. E eu quero que vocês dêem uma atenção nesse carinha, pois ele vai dar a ideia da origem do clientelismo. Ele é parcialmente livre. Por quê? Ele estabelece uma relação de dependência com essa elite aqui, bem aqui, ó, com os patrícios. Mas que dependência é essa, Bruno, que os clientes ou comércio têm com os patrícios? Bem, ele trabalha e ele tem uma certa obediência com o patrício. E você pode notar que no futuro, lá na Idade Média, essa é uma característica do Império Romano, que vai dar origem da ideia da servidão medieval. Esse clientelismo ligado com esse tipo de extrato social e o indivíduo que tem um laço de dependência com os patrícios é que nesse futuro, lá a partir do século V d.C., dará origem a essas relações sérvias que o humano germânico medieval vai pegar emprestado do romano. Então vocês já vão anotando, gente, que a Idade Média ela tem características romanas. Também lá no módulo de Idade Medieval, que isso vai ser muito útil, então tenham isso em mente. E você tem também abaixo dos clientes os chamados libertos. São homens livres que já foram escravos um dia. Então eles se diferenciam dos plebeus porque eles já tiveram em condição de escravidão em relação aos patrícios, já que foi escravo de algum senhor, mas conseguiu sua liberdade. A chamada uma missão. O direito de uma missão é algo ligado à jurisdição romana. E você pode ser liberto pelo seu senhor por vários motivos, inclusive uma concessão do próprio senhor ao escravo. Você tem escravos que também acabam conseguindo sua liberdade por próprio mérito, por participação gloriosa em algum conflito. Então, realmente, a sociedade romana ela tem elasticidade, que você nota. O cara pode ter sido escravo um dia, mas ele pode conquistar essa liberdade pelo próprio ramo ou por um traficante de escravos, por um vendedor ou comerciante que os libertasse por conta própria. Você nota que a atividade dos gladiadores muitas vezes transformava esse gladiador que era um escravo porque estava sob a posse de um senhor, e vê vencendo essa luta pela liberdade de uma forma gloriosa, tendo um destaque ali como os escravos máximos. Ele se torna um liberto. Ele não tem os mesmos direitos que um plebeu, porque ele já teve certa obediência com esse patrício, mesmo depois de libertos. Mas não está acoplado numa situação de total escravidão. E na base dessa sociedade, você vê o escravo, tanto por guerras como por dívidas, obedecendo às mesmas características da sociedade, a tendência nesse sentido, tá?
A escravidão se torna uma atitude rentável, como a gente viu. Não está ligada às questões étnicas ou raciais ou até mesmo religiosas, certos? O escravo aqui é uma condição jurídica e que pode de alguma maneira cair nesse sentido. Por mérito ou por concessão do próprio amo, se tornando um liberto. Você nota que é uma sociedade muito complexa, né, gente? E é realmente essa complexidade toda aqui vai dar muito pano para a cultura medieval. Não se esqueça, a sociedade romana ela contribui muito para a formação do homem medieval a partir do século V. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz ele todo sozinho, desde a parte de pesquisa e roteiro, né? Até o vídeo, fala, tudo, né? Espero que vocês tenham gostado. Adeus.